eu vou falar justamente sobre os passos dentro de uma entrevista na área de qualidade. Vou falar com quem que você vai falar, eu vou falar como que vai funcionar, o que que você costuma precisar entregar, o que que você não precisa entregar. E óbvio, né, eu vou falar um pouco, né, da minha experiência, dos meus mentorados também que eu vejo acontecendo. Agora, pessoal, sobre o que que a gente vai falar? Sobre a entrevista. Se eu quero que vocês entendam, eu vou trazer aqui a versão normal de um processo de entrevista, tá bom? E óbvio que essa versão ela pode mudar para cada empresa que você fizer entrevista. Isso é normal. Pode ser que tenham menos passos, podem ser até que tenham mais passos do que eu vou falar. Porém, os passos que vão existir não vão fugir muito do que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então vamos lá. Dentro da sua entrevista, qual vai ser a primeira entrevista, né? Qual que vai ser a primeira conversa que você vai ter? A primeira conversa que você vai ter muitas vezes é com o time de RH, é com um recrutador técnico, tá certo? Então, isso daí já é muito importante. Por quê? Porque você está literalmente, né, falando com a pessoa ali que é do RH da empresa. E o ponto bom dessa entrevista, tem gente que fala assim pra mim, eu não gosto muito da entrevista com o RH, Mary. Cara, essa é a entrevista que você mais tem que gostar. Por quê? Justamente porque falar com a pessoa do RH, falar com a recrutadora técnica, que ela é uma pessoa que não necessariamente tem os conhecimentos que você tem como QA, né? Você já estudou, você já tem conhecimento, sabe teste de software. Ela não sabe sobre isso. Os requisitos que estão dentro daquela vaga, né? Por exemplo, ela te manda os requisitos da vaga, eles já estão listadinhos para você. E é aquilo que ela sabe. Agora, ela sabe o que significa teste de software, ela sabe o que é um teste funcional, ela sabe o que é um teste automatizado, ela não faz a menor ideia. Ela pode até ter uma ideia do que é, mas, gente, ela não é técnica. Ela estudou para trabalhar com recursos humanos, ela estudou para trabalhar com recrutamento, ela não estudou para trabalhar com QA. Então, esse momento ali da entrevista é o momento mais simples. Por quê? Porque você vai conversar com a entrevistadora e você vai tentar focar nos principais pontos que tem ali nos requisitos. E, além disso, né, você, como uma estratégia bem inteligente, você vai falar mais dos pontos que você tem mais conhecimento. É claro, ela pode trazer outros pontos ali que talvez estejam nos requisitos e que talvez você não tenha tanto conhecimento. Porém, demonstrar conhecimento nas coisas que você sabe ajuda muito a você passar dessa primeira entrevista. Galera, a probabilidade disso acontecer desse jeito, essa ser a sua primeira entrevista, é muito grande. E muitas vezes, tá, principalmente quando a gente está falando fora do Brasil, né, mas no Brasil normalmente se marca uma entrevista de 15 minutinhos, 30 minutos para falar com a recrutadora, e aí depois você vai passar para uma entrevista com um time técnico. E o que eu quero dizer em relação ao que é o time técnico de uma entrevista? É literalmente o time que você vai trabalhar. Ou melhor, não necessariamente literalmente, porém você vai falar com o time de desenvolvimento, o time técnico que está contratando para aquela empresa. Então, por exemplo, eu sou um QA, eu fiz a entrevista com a recrutadora. Agora, eu vou fazer a entrevista com o time técnico. Quem que vai estar participando do time técnico? Talvez o gerente que está contratando para aquela vaga, vai ter talvez um desenvolvedor ou um QA da área, talvez tenha outro coordenador. Por quê? Eles são pessoas que estão contratando para a vaga deles. E normalmente, né, é bem possível que tenha um QA ou um desenvolvedor que é mais focado da área técnica. Mas como assim talvez tenha um QA? Pode ser que você esteja sendo contratado para um time que às vezes não tem QAs, ou até mesmo para uma empresa que ainda não tem QAs, tá? Tem muita empresa que está começando a adicionar QAs no processo agora, e isso pode acontecer. E aí, o que você tem que esperar? Simples, galera. Falar sobre requisitos e teste de software. Tá? Requisitos da vaga, que eu quero dizer, e teste de software. Você não vai falar necessariamente só sobre teste de software, você vai falar sobre teste de software, de processos, você vai falar de testes automatizados, quais foram as suas experiências com cada uma dessas coisas, quais foram as experiências que você gostou, quais que você não gostou, com o que você já trabalhou. Mas, Manny, então eu preciso ter experiência para entrar no mercado de trabalho como júnior? Não, não precisa. A questão é que você precisa ter pelo menos experiências pessoais com esses conhecimentos. Então, projetos, um portfólio bem estruturado, tudo isso vai te ajudar a responder e falar sobre qualidade nessas entrevistas. Eles vão querer testar os seus conhecimentos sobre QA. Então eles vão tentar entender os processos que você sabe fazer, as estratégias que você sabe trazer para dentro de um processo de qualidade. Tudo isso dentro dessa entrevista, tá bom? Saibam que essa entrevista ela pode ser uma das partes que dá mais ansiedade, né?
né? Ela é o passo que dá mais ansiedade, que você vai estar conversando com um diretor, às vezes com um gerente, às vezes com outro QA que tem mais experiência. Mas tá tudo bem. Dentro do mercado de qualidade, galera, muitas pessoas entram no mercado sem nem saber o que é QA. Então fica tranquilo, muitas das vagas, às vezes elas só estão esperando que você saiba o mínimo de qualidade. E uma coisa muito importante, nessas entrevistas, é uma dica que eu dou para qualquer um, se demonstre muito interessado. Por quê? Porque todo mundo quer uma pessoa que quer trabalhar para aquela empresa. Então aqui eu vou te dar uma dica de ouro. Nunca vá fazer uma entrevista, principalmente com um time de desenvolvimento, né, com um time técnico. Não vá fazer uma entrevista sem realmente ter estudado sobre a empresa que você está fazendo essa entrevista. Entender sobre a empresa e como ela funciona, o que ela vende, como que você vai trabalhar nela, né, até mesmo, tipo, quantas pessoas tem. Tudo isso vai fazer com que você esteja preparado para fazer perguntas sobre o time, sobre tecnologia, sobre os produtos que ela desenvolve e até mesmo perguntar quais seriam o time ou o produto que você iria trabalhar caso você entrasse. Então tudo isso vale muito a pena você levar para sua entrevista, tá bom? Inclusive o Rafael falou aqui, muitos falham nisso, de nem sequer pesquisar sobre a empresa. Galera, isso faz com que você acabe sendo muito mais bem visto na entrevista. E não só isso. Tem duas coisas que te contratam, às vezes, mais do que o seu conhecimento técnico sobre QA, que é o seu interesse sobre a empresa e sua vontade de trabalhar lá. Ah, Manny, mas eu nem tenho tanta vontade assim de trabalhar para aquela empresa específica. Cara, se você está querendo migrar para a área de QA, se você está querendo crescer na área de qualidade, você quer às vezes alcançar salários melhores ou até mesmo só na sua primeira experiência como QA, vale a pena. Isso vai fazer com que você realmente se coloque no mercado de trabalho mais rápido. Vai mostrar que você é uma pessoa preparada, que tem proatividade, tá certo? Beleza, man. Então a gente já fez a entrevista com o RH. A gente já fez a entrevista com o time técnico. E agora? Muitas vezes eles vão te enviar um teste técnico. Exatamente. Você vai fazer um teste técnico e normalmente esse teste técnico você tem um tempo para entregar. Seja um dia útil ou seja uma semana, tá certo? Por que eu falo isso? Porque tem muitas empresas que às vezes vai fazer um teste técnico menor, né, para você entregar mais rápido, e vão ter empresas que querem que você faça um teste técnico maior. Isso normalmente costuma acontecer para quem é mais experiente, né, para quem está pegando vagas aí de pleno, sênior, mas um projeto, um teste técnico para você desenvolver para eles, tá certo? E eles vão te dar mais tempo. Esse teste técnico, ele pode ser algumas coisas. Ele pode ser só de perguntas e respostas, ele pode ser falando sobre teste de software, falando sobre processos, e muitas vezes ele também, né, se for uma vaga focada, uma vaga para você trabalhar com testes automatizados, muitas vezes eles vão pedir para que você também envie um projeto, né, focando ali em algum sistema que eles apontaram para você poder fazer um teste automatizado em algum tipo de ferramenta, tá certo? Normalmente eles deixam a ferramenta ou a linguagem que você vai utilizar em aberto, né? Às vezes eles até pedem para que você tente utilizar a ferramenta que eles pedem, por exemplo, querem que vocês usem Cypress, mas eles deixam aberto para você utilizar a ferramenta que você está mais confortável, justamente porque não tem como cobrar no mercado como esse, né? Um mercado que tem pouquíssimos QAs já à disposição e principalmente pouquíssimos QAs que realmente entendem de testes automatizados para utilizar uma ferramenta que eles querem. Muitas vezes eles não vão encontrar essa pessoa, então eles deixam um teste técnico em aberto para você poder fazer automação com uma ferramenta que você desejar, tá bom? E esse é o terceiro passo, tá bom? Esse terceiro passo, né, de teste automatizado, ou melhor, de teste técnico, ele pode acontecer depois da entrevista técnica ou antes da entrevista técnica, tá bom? Então leve isso em consideração. O Renato falou aqui, pode acontecer do teste técnico ser ao vivo ou sempre tem um prazo para entrega posterior? Ótima pergunta, Renato. Existe sim a possibilidade disso existir e saiba que o nome desse tipo de teste técnico ao vivo, eles chamam de live coding muitas vezes, né? É assim, para a área de QA, principalmente para quem está migrando para a área, não é algo que acontece com tanta frequência, mas pode acontecer sim, tá? Pode acontecer. Já aconteceu comigo, não fui bem em alguns casos, fui muito bem em outros, tá bom? Então só para deixar isso claro. Eu já falei sobre falar com o RH, né, com a recrutadora técnica, a primeira entrevista, a entrevista técnica com o time de desenvolvimento. O terceiro passo é o teste técnico, que pode ser também ao vivo, né, ali com a pessoa, mas não costuma ser. Normalmente você leva um teste técnico para fazer em casa. E a sua última entrevista, que pode acontecer ou não, é você aí falar com o diretor da empresa, é você falar com o gerente daquela empresa, ou até mesmo falar de novo com o time de teste, com o time técnico, para poder explicar o que você fez
fez no seu teste técnico. Muitas vezes, quando você chega na última fase, vão ter poucas pessoas que chegaram na última fase, então você está em um momento muito bom para ser contratado. Claro, nada te garante que você vai ser a escolha. O que tiver garantia é se você fez um bom teste técnico, se você realmente fez boa entrevista. Mas, galera, esses são os 4 passos. Pode ser que tenha empresas que tenham um passo a mais para você falar lá com o CTO da empresa, com o presidente se a empresa não for tão grande. Pode ser que tenham menos processos. Eu tenho um mentorado que fez uma entrevista com um teste técnico e RH ao mesmo tempo, acabou e foi contratado. Tá, então, mas é uma questão mais de sorte. Às vezes a empresa é menor, tem menos processos, às vezes a empresa é maior, tem mais processos. Mas os processos, os passos que tem dentro de uma entrevista, que realmente fazem a entrevista de QA ser desse jeito, ser como ela é na maioria das vezes, são esses 4, tá bom? Lembrando que a maioria são esses 3, tá bom? Elas vão ter 3 passos e talvez tenha um 4.